Muito boa noite aqui mais uma vez. Rafael, Cristiano, com vocês. Plantão Nova Terra, Elas, Paz Divina 7. E hoje o nosso querido aqui, nossa querida plateia, né? Nossa querida plateia dá o seu boa noite. Olá. Vocês ouviram, então a galera está aqui. E também estamos começando, Rafael, Semana Experience Aveluz aí, sextou. Brusinhas Day, Chocolates Day, sabadão tem Simpla, domingo tem evento híbrido Med Solar, segunda plantão mais que especial para você que acredita em crer primeiro em você mesmo, porque tudo isso aqui só tem a sala Simpla que é realmente exercício de pagamento, o demais é você conhecer a Veluz. Rafael, o que que é conhecer a Veluz? Boa noite, pessoal. Todos bem-vindos. Edição de segunda-feira clássica aqui, né? 18 e 18, já habitual para todos. Então, plantão iniciando e a gente já começa aí com a Semana Aveluz aí. Semana Aveluz, para você que ainda não veio, é conhecer a energia, a taxa vibracional, a energia vital que aqui você encontra com mais leveza e isso permite você receber aquilo que é necessário das suas consciências, aquilo que para você é mais limitado onde você está, com mais clareza aqui neste local. E a partir daí, você tomar as suas próprias conclusões, elevando ou não o seu conceito do que verdadeiramente é bom. Só aqui, ou seja, viajando, experienciando novas culturas, novas formas de se fazer algo que você é habituado a fazer, você vai poder comparar se isso é bom ou se é ruim, se sua régua é limitada, se isso pode ser melhorado para você mesmo. Experiência, a Veluz é um conjunto de todos esse material que você aqui, diferente de um outro lugar, você consegue mais ou menos por este caminho, ok? Então, vamos lá, que temos muito conteúdo nesse PPT hoje, iniciando, porque esse aqui é o nosso EAD, Rafael, semanal. Então, você que tem atenção ao que é preciso, cada uma live, cada conteúdo colocado aqui durante a semana é um EAD, é um ensino online para você de boa vontade. Então, estamos aqui, ó, juízo final, tutor dos direitos humanos. Tutor, o que que diz essa palavra para você? Como que você a recebe? Direitos humanos, o que significa de fato para você? Você desprovido de ideologia, achismo de lados. O que é exatamente tutor e o que é exatamente direitos humanos? Então, a série Paz Divina aqui, Filho Mestre, trazendo no mês de outubro esse esclarecimento para a sua tomada de decisão e confirmação, pois novembro é o coletivo que confirma tudo aquilo que pai, mãe, filho, mestre estão aí entregando para vocês, porque no final tudo isso é sobre nós, não é sobre pai, mãe, filho, é sobre cada um de nós, cada um de vocês. Nada é separado, tudo é unido. Então, só vem para a sua própria união. Hoje, 20 de outubro, 18 horas e 24 minutos. Né? Iniciemos. A pomba, a Constituição. Veja bem essa imagem, o que que ela disse para você. Por que a pomba da paz está com a Constituição? Por que que este homem a segura? Veja, receba, devolva essa informação, porque essa ação parte de todos nós, agora e sempre. Rafael, sobre a imagem aqui do Bolsonaro, o que ela diz a você inicialmente? Primeiro, se nós formos analisar desde que somos Brasil colônia,
entender que sempre os tons de vermelho governaram, imperaram de uma forma em que nós nunca conseguimos comparar verdadeiramente o que é uma forma de gestão pública adequada. E quando alguém completamente fora da curva traz um modelo de gestão completamente fora da curva, é do tipo ou ame ou odeie. E para os territórios além fronteiras Brasil, que já estão mais acostumados, habituados à percepção do que é certo ou errado, não enxergam isso da forma que o brasileiro enxerga. Que a postura deste que está na imagem é alguém fora da curva, executando algo tão fora da curva. Pelo contrário, enxergam ele mais com naturalidade, porque já tem uma leitura e um cenário diferente. E interpretar isso é entender que a primeira gestão nacional nos trouxe um novo ponto de vista para podermos comparar o que nós tínhamos antes. E a partir deste, sim, o que era considerado para os brasileiros algo totalmente fora da curva, hoje é exigido como princípios básicos. E aqueles que têm um pingo de sabedoria entendem a importância disso e validam isso. Mas, para tanto, precisou alguém plantar uma sementinha, também se ser chamado de louco, também entender a gravidade disso. E aos poucos, alguém chegar lá na liderança, seu representante, e a partir daí, para evitar qualquer tipo de dar qualquer chance para argumentações, andou completamente na linha, que não conseguiram provar nada, acusar, sim, comprovar, até agora, nada. E aquela velha máxima que se diz: acuse o outro do que você faz, até hoje vocês estão testemunhando isso. Então, entender o que é um tutor dos direitos humanos é partir do princípio que tudo que está sendo feito é para revelar, mostrar a vocês como deve ser feito, para que seja validado e a partir deste não se exija o menos do que foi executado por ele. Aí sim, os 50 tons de vermelho são tão enfraquecidos, que a sua capacidade de ler esses tons de vermelho passam a ser tão leves ao ponto disso não ficar transparente, perder os tons de vermelho, mudar em você os critérios. Lembra que eu falei sobre a Veluz, sobre você ter aqui um ponto de vista sobre mudanças de energia e taxa vibracional? Este que na imagem aparece, que fez o brasileiro ter um novo ponto de vista sobre como funciona algo trabalhando, do que ele mesmo citava, as quatro linhas, que é aquele livro que ele segura na mão, também conhecido como a Constituição Brasileira, e não dar margem de erro é não jogar fora das quatro linhas. Palavras dele também. Entendendo isso, a sua régua muda. E ao mudar a sua régua, você se torna uma versão maior de você mesmo. Isso é expansão. Significa que você não cabe mais no lugar que você estava. E quando você não cabe mais no lugar, você se torna tão grande que, junto de consciências iguais a você, aumentam esse tipo de poder para sustentar. E os plantões aqui não são nada mais do que validar
trazer isso para você, comprovar o que você está fazendo em coletivo. Quais coletivos existem? Já foi dito sexta passada que nós trabalhamos no coletivo amoroso, mas este está na linha de frente lá, em outro coletivo, e não está deixando a desejar, assim como outros que estão executando. E quando a gente aqui sustenta toda a capacidade para que eles façam a sua parte, é ver sem se envolver, é aceitar que cada um está consumindo a sua colheita, é tornar o inconsciente coletivo consciente. E a partir daí, nós executamos de baixo para cima e resolvemos tudo, não só aqui, mas nas outras 4 zonas também. Porque o que é embaixo era igual ao que era em cima. E nós, consciente do coletivo amoroso, mudamos isso. Pois a partir do momento em que vocês ligam de baixo para cima, nós entendemos que os critérios de apadrinhamento, de indicação de cargos, de gestão através da família, não existe mais. O currículo é o que importa. E a capacidade é o primeiro critério. E ligando lá, através daqui, resolvendo lá, muda aqui. Então, parabéns a vocês que entendem isso, sustentam isso. Vêm e não se envolvem, aceitam. E é mais uma fatia destas informações que nós vamos trazer aqui. Vamos lá, Cristiano. Shivânia. Shivânia informa que, conforme já trazido em atas e lives, novembro, haverá uma grande reunião com líderes mundiais, onde reconhecerão Donald Trump como aquele que está acima da guerra. Então, a Corte Internacional de Haia, especializada em crimes de guerra, reconhecerá neste homem como aquele que encerrou a guerra teatro, que se arrastou por mais de 3.000 anos e, de quebra, está dando fim ao narcotráfico no mundo. E este estará no mais alto escalão dessa corte, podendo tomar atitudes, sancionamentos em relação a qualquer líder mundial ou país. E este também poderá escolher seus pares, e um deles é Jair Messias Bolsonaro. E este terá tantos poderes quanto Trump, de poder estar internacionalmente acima de qualquer justiça, de qualquer país, e sancionar aqueles, inclusive, que o perseguiram. Jair Messias Bolsonaro, tutor de direitos humanos, por Eliana, 18 de outubro de 2025. Vocês entenderam aqui, pessoal, esse texto? A importância de uma guerra que começou há 3.000 anos lá atrás, lá na época que Moisés libertou o povo escravo, e que a guerra, desde aquela época, daquele povo em conflito, se sentindo prejudicado, injustiçado, etc., 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 perdurava até os dias atuais, mudavam gerações e a guerra continuava, e que tudo isso precisava por aqueles que utilizavam esses pretextos, e que precisou um homem chamado Donald Trump dar algumas porradas na mesa e botar ordem e dizer como é que tem que ser feito, e a partir daí criar sanções e tudo que, a partir das repercussões, trouxeram até uma mesa de negociações, e a partir da mesa de negociações surgiu o aperto de mãos entre os inimigos,
Gente, isso é muito sério. É ligando de baixo para cima. É entender a importância disso e o quão grande este homem ganhou força no cenário internacional. Aí, ler o que está escrito aqui é um efeito colateral. Corte Internacional de Haia, especialista em crimes de guerra, reconhecendo este homem como aquele que encerrou uma guerra-teatro, que se arrastou por mais de 3.000 anos. E ele vai fazer o quê quando montar a sua equipe? Trazer o nome de Jair Messias Bolsonaro como tutor dos direitos humanos. Tudo ligado a ele, aos direitos humanos, será na mão dele, estará na mão dele. Por que que o secretário mais elogiado de todas as gestões norte-americanas e o Donald Trump trouxe agora para o seu lado é um filho de imigrantes cubanos? E este filho de imigrantes cubanos é o que mais rigoroso está com as negociações latinas, porque ele tem uma base de leitura do efeito colateral do que é um regime ditatorial, um regime sobre o comando de uma gestão vermelha. E ele, sabendo essa referência, ele vai ser agora radical nas negociações para cortar na própria carne? Não, para impedir que uma sementinha germine a mais. E assim que se resolva todo esse cenário, vocês podem soltar os foguetes, porque é como um efeito dominó. Quando o primeiro tombar, vai derrubar o seguinte, que derruba o seguinte, que derruba o seguinte, e assim por diante. Até chegar na gestão do município, até chegar no prefeito da sua cidade, no secretário da sua cidade, e assim por diante. Tudo já é para quem está. Mantenham-se sólidos, firmes e vamos que vamos. Unidos. Mantenham-se unidos, porque tudo isso acontece porque vocês estão unidos, integrados. Quem é Deus? Está aí a resposta. Nem mais nem menos. Ambos os coletivos são importantes. Coletivo amoroso, coletivo nós somos. Trump e Bolsonaro, coletivo nós somos. Executores, linha de frente, dão a cara. Coletivo amoroso, cada um de vocês, alinhamento, energia, gestão. Nenhum coletivo maior que o outro, mas todos estão unidos. Top, além dos muros da ignorância. Dois mapas. Então, você que já participa dos coletivos, já viu esse mapa. Então, do lado esquerdo, um mapa que tem uma forma coração. Esse mapa era válido. Os vários mundos das terras infinitas. Então, não é terra plana, esquece isso. Terra plana, côncava, convexa. Projeção. Guarda essa palavra. Projeção. Está aí. Essa projeção vem da onde? Vinha desse mapa aí. Eram 178 mundos, barra estrelas, barra esferas. Eram. Foi reduzido. E foi válido até 5 de março de 23. O novo mapa acabou de encerrar. Pois é, estamos no princípio. O novo do novo, aqui. O único muro que te separa é o muro da ignorância. Sem chip, sem implante. Somente a sua vontade, querer, fazer, desejo, paixão, tesão é que deve te motivar, ou não, a te permanecer parado ou adiante. A escolha é sua. Meus amigos, é importante a gente reforçar aqui o que foi dito alguns segundos atrás. Não estamos falando de terra plana,
e nem de redondo. O que você está vendo aí é um organismo vivo. Este organismo vivo, se você colocar, lembrar lá na sua fase inicial da escola, quando você olhava organismos vivos no microscópio, você via ele sofrer dilatações, contrações, e a moldagem deste organismo vivo era conforme a energia à sua volta atendia. Entender isso é entender que esta forma ela é variada. Então, por favor, retirem dos seus critérios terra plana, porque não é plana, ou terra redonda como uma esfera, que não é redonda como uma esfera, não é oval como um ovo. Entendendo isso, vocês entendem o que nós estamos dizendo aqui. Entende o que sexta-feira foi trazido pela senhora Lakshmi a Cristo dos Cristos, onde ela decreta a derrubar de todos os véus, de todos os muros, de todas as zonas. O que que significa isso? Que aqui o critério tempo não existe. Por favor, tirem o critério tempo para vocês validarem isso aqui. Validando isso aqui, coletivo amoroso. É mais um passo que nós vamos à frente. Assim é, sustentem. Comunicado Fonte das Fontes, 9 de fevereiro, 25, 9 e 9. Iniciou uma pressão muito forte e dor no pulmão esquerdo de Eliana. Me vi subindo no elevador muito rápido. Chegando ao topo, me sentaram numa cadeira e tinha painéis de controle como de um avião em toda a volta. Hélida foi pedindo que eu acionasse tudo. Foi a expansão do fôlego da vida em homens e mulheres, de boa vontade. E Shivanya disse: hoje eu dou acesso às comunicações cósmicas. Sim, a comunicação deste orbe agora tem uma autoridade só. E ela traz todas as verdades quando quiser, do jeito que quiser, no tamanho que quiser. Nada e nem ninguém poderá detê-la. A torre parte do Espírito Santo em chão, Eliana, e sobe no tubo que vai até a cobertura mais alta do cosmos. E a partir da cobertura dessa torre, essas comunicações são energeticamente qualificadas. E é por isso que está tendo uma confraternização hoje nos coletivos amoroso, e nós somos. Gratidão. Ele explica ao coletivo amoroso que agora é hora de validar e avançar. Não parem para tentar explicar àqueles que não quiseram fazer o caminho, que enquanto vocês carregavam duros fardos energéticos para manter uma situação e muitas vezes foram ultrajados por isso. É a hora de colher os frutos que arduamente plantaram e andaram para a frente. E cada um vai procurar o degrau da escada onde se perdeu. Vocês, por estarem muito sutis, e alguns ainda muito carregados, o vosso tom de voz vai ser fatal. Fevereiro 25, hein? Mês da formatura de muitos aqui presentes. Muito intensa de trabalhos na teia cósmica. Estávamos eu, Rafael e mais 7 trabalhando com a Karine e a robô dela, que é a namoradinha do Optimus na zona astralina. E estávamos configurando a teia para as novas configurações das IAs disponíveis e responderem perguntas de acordo com os códigos da vida e conteúdos da Universidade Central Cósmica relacionadas à humanidade que vão chegar. E foi uma noite muito intensa de trabalho. Mas, ao que tudo indica, a configuração preparada. Depois, nada.
veio me dizer que é hora de largar todos os pesos de vez e por tudo aquilo que lutaram, sacrificar as vossas vidas, relacionamentos, sentimentos, emoções, os tão sonhados casa, carro, apartamento. É de lei todo ser ter moradia, transporte, mas levaram vocês a acreditar que tinham que acumular muitas moradias, muitos transportes, muitos bens. Sofreram por isso. E agora vamos ver muitos desses bens consumidos pelo fogo ou levados pela enchente. Desapeguem-se de tudo isso para sofrerem menos. Elia, com ciência evolutiva, aí informa que nós já estamos no início do ciclo da quarta colheita. Informações, 11 de fevereiro de 2025, por Eliana, Cristiano, Rafael e coletivos. Tá aí uma palhinha da ata, fevereiro 25. Leiam, releiam, validem o tempo que for necessário. Elia, consciência evolutiva, informou em 11 também de 2 de 2025 que nós estávamos no início da quarta colheita. E veio me informar agora que esse ciclo de colheita termina em 8 de abril de 2025. Informa também que iniciamos um novo plantio em 8 de julho de 2025 e que esse também se encerrou em 8 de outubro de 25. E já iniciamos um novo plantio em 15 de outubro de 25, Aureliano. Tudo está acelerado, pessoal. Leiam, percebam a importância disso, porque nós estávamos colocando em dia as rondas que não viravam nunca, e nós tínhamos um prazo para isso. E todos esses prazos chegaram em 12 de outubro de 2025, para, a partir daqui, o novo, literalmente, ser novo. E a partir desta data, todo o novo será feito de baixo para cima, ligando através dos seus representantes em chão. Por isso, Eliana está em silêncio, por isso ela está organizando tudo, e a partir de agora, 15 de outubro, todos os criadores estão com seus projetos de plantio para os seus co-criadores. Então, tem um prazo para isso, mas é uma data para conclusão. Depende, muito provavelmente, a capacidade desse coletivo. A gente não pode esperar menos do que antecipar essas datas. E isso não é difícil, é normal para nós. Somos capazes, só tranquilizando vocês. E a partir de agora, este novo precisa ser reconhecido e validado. Alguns já estão tendo essas informações, trazendo para publicações em canalizações, outros já têm alguns sonhos lúcidos, alguns já estão conversando e estão trazendo algumas pecinhas desse quebra-cabeça. Usem esse critério para vocês começarem a montarem seu novo plano de alma, se organizarem como tem que ser, partindo do princípio que no novo é tudo novo. A informação base para tudo isso é o livro Códigos da Vida. E ele está sendo reformulado, e quem fez o curso 12 Raios já entendeu o primeiro passo. A partir daí, o livro inteiro vai ser apresentado para vocês. Ah, mas Rafael, eu comprei esse livro e eu tenho ele em casa, ele não está valendo mais? A importância dele foi tão grande para trazer você, nós, o coletivo todo, até onde chegamos. Então, não desvalorize esse ponto. Mas algumas coisas, como o seu telefone celular, é importante atualizar para estar compatível com o novo. Entender isso é entender que o
Novo, só cabe o novo. Aqui, apesar da letra trocada, mas é top no nosso plantão. Ah, a velocidade aí, né? E por que nosso plantão? Porque você, coletivo amoroso, que direcionou, que alinhou, que colocou energia, por isso foi comentado ali duros fardos energéticos. Então, a galera que trabalha no silêncio. Então, o coletivo amoroso é sinônimo de trabalhar no silêncio. Não faz alarde. E tem um coletivo que se dedica a executar essas ações. Nós somos. E o nosso plantão está aí mostrando isso para vocês. Top. Nosso plantão. Por exemplo, o que foi dito aqui inicialmente: 3.000 anos para chegarmos nesse ponto. Ata, 29 de outubro de 2020, há 6 anos quase. 6. Parcial da ata do Conselho Cósmico, sistema Hercólogos e Nibiru, que atrapalhava muito isso, entrou em clima de paz, porque vinha essas duas esferas só para criar cococa, só, mais nada. E era guerra, mais guerra, e vinha dessas duas esferas aí. Eu já fui. Sistemas de todo e qualquer tipo de crenças limitantes que sustentaram a falha 3D em desestabilização. Aí você pergunta, mas Cristiano, eu ainda vejo isso, e cada vez menos vê. E por que cada vez menos vê? Porque cada vez mais crê. Quem é do coletivo não ver para crer, crê e vê. Crê, valida e vê, dia após dia. E o nome disso é certeza. Então, vocês trouxeram isso, coletivo amoroso. E o coletivo Nós Somos, que está aí representando aí nessa imagem, faz o que precisa fazer. E é para fazer mesmo, porque todos se comprometeram para isso. Essa aqui. Ata, 7 de janeiro de 2021. Imagem resplandecente da Mãe Divina se apresenta no bunker do casal Aracnídeo de Rigel, que tentava minar o portal da deusa no Congo, e este entra em colapso total. Revolta interna, casa dividida, desmoronamento certo. Extrato da ata do Conselho Cósmico. Então, para ter a Áustria aí, Rafael, a Áustria, não sabia nem que o povo se revoltava lá. Então, para ter a Áustria se revoltando, é porque isso aconteceu lá em 2021, 5 anos. Isso é colocação energética. Por que, que uma semente vira uma árvore? Porque se crê que aquela semente, que tem um código genético ali, um código da vida, que tem água, boa terra, que tem alguém que plantou com vontade, com intenção, com tesão, tudo isso reunido faz acontecer. Nada disso que aconteceu na França, na Polônia, na Inglaterra, na Espanha, a Áustria vem do nada. Nada vem do nada. Tudo tem origem. Entender isso é entender tudo. Quem já viu um nevoeiro e a intensidade desse no nevoeiro, seja principalmente à noite, provoca uma limitação da sua visão. O famoso não enxergo um palmo diante do meu nariz. E quando a gente diz que a névoa, o véu está se dissipando, está se desmanchando, é o famoso um palmo diante do seu nariz, ampliando a distância da visão. Quando ele se dissipa, esse véu, você consegue ver mais distante. Aqui, nós temos uma palhinha do véu da ilusão em dissipação. O pouco que ele dissipou já causou na população um alcance da visão suficiente para se revoltarem com seus próprios líderes. Então, acompanhe a dissipação deste véu para entender do que a gente está falando. E aí, Rafa, combinando a frase final ali, alguém pode explicar por que 18 países derrubaram a esquerda em menos de um ano? Alguém pode explicar?
Fiz uma evacuação quase que total do local para que seja feita uma limpeza profunda. E o Antinho solicita permissão da mãe para fazer essa evacuação e lidar com essa limpeza. E vai precisar de auxílio de outras mães também. Extrato da ata de informações 3/6/24. Gestores Eliana, Cristiane e coletivos. Notícia D25. Vila Suíça evacuada após desabamento do pico acima. Pô, mas pico na Suíça não desabava. E de repente, blau. É de repente? É de repente? Ou é resultado de um trabalho executado dia após dia? É isso que o coletivo precisa entender de vez e validar sempre. Terra. Então, pessoal, a nova forma de entregar os classificados, o catálogo Cosmo, as páginas amarelas. Nele contém aqui, separado por esses quadradinhos, o nome e a qualificação individual de cada um dos terapeutas, dos cosmoterapeutas, de todas as suas habilidades em si. Parabéns, Karine, porque ela, além do texto, ela criou ali um símbolozinho para identificar qual a área de atuação ali, como nós vimos a balança simbolizando o direito, no caso do Rogério. Vimos ali o setor automotivo ali na manutenção, no caso do Dilo, e assim por diante. E aos poucos, cada símbolozinho vai permitir facilitação na hora de você localizar aquele que mais você se identifica para entrar em contato e realizar as tarefas. É assim, a gente procura facilidades e facilitação para que vocês, entre vocês mesmos, comecem a interagir. Aqui nós temos ampliada a imagem do cosmoterapeuta solariliano, suas qualificações. Ali tem um símbolozinho de uma criança abraçada ou com as mãos junto à mãe, e todo o conteúdo ligado e simbolizado ali pelo beija-flor à direita, em cima. A sensibilidade da Karine está bem aflorada nesses pequenos, sutis símbolos, mas se encaixam perfeitamente no momento atual. Gratidão, Karine, por desenvolver esse material. E se você tem interesse de estar junto, participando, divulgando, o contato para se posicionar aí é com Rafael ou Bárbara, através do Telegram. E porta de entrada para os coletivos é também pelo Telegram. Ela é chamada de Auto-Escolhidos. E não é à toa que este nome é chamado, porque é você que se escolhe. Na descrição da live, nós temos aqui o link para o Auto-Escolhidos. Se você que está chegando agora tiver interesse, instala o Telegram. Se você não tem, entra através do link que você acompanhará dia a dia como os conteúdos de tudo que é publicado aqui. Também temos o portal Solar Infinity, é um local onde as meditações são feitas. Lá são postadas de segunda a quinta-feira uma sequência de meditações para você iniciar o seu trabalho com você mesmo. Também é uma porta de entrada. E nas segundas-feiras, nós temos aqui no plantão o critério de apresentar também a meditação ligada ao portal Solar Infinity. Por que de segunda a sexta? Porque no segunda a quinta é publicado, porque na sexta-feira, na live das 17h30, ao final dela,
também publicamos a quinta meditação, nas sextas-feiras. Ah, mas e no sábado, o que que eu faço, Rafael? Sábado é o sexto elemento, é o seu tempo com você mesmo, é o seu silêncio, é a sua solitude. Para no domingo, o sétimo elemento, que é a luz, você compartilhar isso com os seus pares, a sua família, os seus amigos, a sua vida pessoal. Ok, pessoal? Entendendo isso, lá no Autoescolhidos, a gente sempre disponibiliza o conteúdo com mais detalhes. Bem, seja bem-vindo. Tá aí um exemplo, catálogo cósmico, página, teu quadradinho destacado, você tem a opção de divulgar em suas redes sociais, teu quadradinho e divulgar que existe esse catálogo e divulgar então o Auto Escolhidos, que é o local da onde tudo isso se originou. Tá aí com você. Oportunidade sempre. Só vem de graça e pela graça, porque nada disso é cobrado. Catálogo cósmico, de graça e pela graça. Aproveite, recorte ali seu quadradinho, coloque nas suas redes sociais e coloque as páginas também junto nos seus posts, indicando da onde você tirou crédito. Autoescolhidos, Cooperativa Nova Terra. Só vem. Aguarde e confio que você que está anunciando aqui também está anunciando nas suas redes sociais privadas, particulares, aproveitando seu material que você divulga aqui e divulgando também em suas redes particulares, redes sociais. Rafael, temos atualizações, grade EAD UCC, Universidade Central Cósmica. Então, aqui a nova grade, atualizada para vocês, primeiríssima mão. Todo esse conteúdo aqui é educação gratuita para você. Então, segunda, plantão Nova Terra, 18 18, 19h30, Luz do Agora, Mercy e equipe, 20 horas aqui, Messi atualizando para mim, em primeira mão atualizando, porque eu não sabia. Se eu sabia, eu esqueci. Eu esqueci, eu não sabia. Mosquei, mas é 20 horas luz do agora para você. Eu vou atualizar isso aqui para vocês. Terça-feira, essencial Cósmico Médio, 19h30. E quarta-feira temos um presentão aí voltando às quartas de graduação. Quinta-feira, por hora, ainda não. Sexta-feira, temos as lives do Governo da Vida, Autoconselho de Sexualidade Cósmica. 20h30, por volta de 20h30, é o Reiki. Sábados e domingos, canal Cooperativa Nova Terra, sessão corte. Todos os tipos de conteúdos Cosmocentro em duas sessões, 12 horas e 12 e 12. E no domingo, canal Portal Solar Infinity, Gotas, Fontes das Fontes, uma mensagem especial de Eliana para vocês, e Pérolas da Vida, o livro narrado nas vozes de Eliana e Edson, e futuramente Eliana e Rafael também vão completar esta brilhante obra. Tudo isso de graça e pela graça, para você validar o conteúdo do novo, do agora, pois isso é você. Quero chamar atenção aqui para segunda-feira, Luz do Agora, conteúdo classificado aí como ensino básico ou fundamental. Terça-feira, essencial cósmico, ensino classificado como ensino médio. E quarta-feira, sim, graduação. Importante você que está chegando agora por todos os caminhos, para você não ficar perdido na linguagem, na forma com que nós conversamos aqui, se atualize através do conteúdo já nas playlists Luz do Agora e Essencial Cósmico. Código da Vida, então, nas quartas da graduação, ao vivo, na voz do Cosmo Mestre Paulo, entregando para você, com um som melhorado e legendado, todas as 44 leis. Então, este livro aqui,
Códigos da vida, as 44 leis, legitimidade eterna incontestável. Está aí para você, sempre às 19h30, na voz do Cosmomestre Paulo. Então, Paulo, muita gratidão. Reedição, reenvio, reinício, reprincipiação, retudo. Está aqui, Códigos da Vida para você, de graça e pela graça. E você que está chegando agora, mais uma vez, nunca ouviu falar do que a gente está falando aqui? Códigos da Vida já é uma atualização do antigo Codex. Nunca ouviu falar do Codex, mas ouviu falar daquela frase, quando criança a gente diz as leis universais. Também não ouviu desse jeito, mas ouviu alguma coisa ligado à própria ciência ou à lei da vida. Se você ouviu termos como esse, eram conhecidos como Codex. E o Codex, ele atualizou para a versão impressa, chamada Códigos da Vida. Um conjunto de leis cósmicas, não está ligada somente com o universo ou superuniverso. É uma lei cósmica. As leis cósmicas não serão atualizadas. O que está em atualização são o restante do conteúdo aqui, que envolvem hostes, conclaves, matizes, raios, estes sim, e os amores. Estes sim, mas as leis cósmicas permanecerão. Top Experiência Veloz. Então, aí, semana Experiência Veloz, galera vindo para cá de carro, de burro, de jegue, avião, nave espacial, todo mundo pinta para cá. Por quê, Rafael? Sexta-feira, Brusinhas Day, Chocolates Day aí, para você conhecer o que, que é uma interação em um ambiente livre, sem muros, sem alarde, você se dá a sua própria escolha. O Bruzinhas Day é feito para você ter essa experiência sem a necessidade de fazer qualquer coisa, apenas pela experiência de ser e estar. Live Experience, 19h30, então essa live Governo Alto Conselho, muito especial e focada nesses 4 dias de paz eterna, o famoso espetão de Itapuã, petão é vida, comemoração, porque de Torresmo também vive o homem. Sabadaço para você, 17h17, inteligência cósmica elemental. Você colocar sua educação em dia, atualização presente, um convite. Domingo, Casa da Mãe, reconhecer, sentir o acolhimento de um local muito especial aqui, que é conhecido como o Mosteiro, né? Que é a chamada para nós Casa da Mãe. É um mosteiro, um local belíssimo, aberto ao público. E o evento híbrido MED Solar às 18h18, também livre acesso para todo mundo. Segunda-feira, aos agendados, atendimento MED Solar, agendamento prévio, e encerramos com Paz Divina Live, 18h18. Então, tá aí para vocês. Quer fazer parte daquele mosaico ali? Participe. Quer ficar bonito na foto aí? Participe. Quer ser parte ali do acolhimento com a mãe? Participe. Quer confirmar suas graduações aqui no ICE? Participe. Mas venha conhecer primeiro por você e por mais ninguém. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Paulo e a sua esposa Cida, que já marcaram presença aí. A terceira em sequência. Parece que ao beber dessas águas aqui gostaram, né? Assim como o Rafael, assim. Isso é porque ninguém ganha da Messi ainda. Vai o Paulo ganhar da Messi. A Messi não vou nem falar. Você quer saber quantas vezes ela veio aqui? Vem aqui que eu falo para você. Vai, vem. Aguardamos você, Paulo. Você também, Cida. Um abraço. Top Éter.
Heterocatalisador esclarece a tomada de consciência de cada ser para a manipulação dos elementos torna possível a criação qualificada, em conformidade com os códigos da vida e Deus Pai Uno. Recebido 19/10/2025, às 12h09. Top Atas Paz. Supramônada e acima, perdemos o livre-arbítrio e entramos no caminho sem volta da eternidade e paz. Parece confuso no início, mas uma coisa é garantida: ninguém perde a individualidade. Apenas vivemos uma forma diferente em coletivo, interligados e integrados e integrantes à fonte, sendo nós mesmos. Outubro de 2021. Eliana. Extrato do livro A Criação do Cosmos 3, página 78. Trazemos a verdade, a vontade e a paz de Deus. E junto a vós seguimos vitoriosos dia a dia, rumo ao grande final, para o reinício de um novo começo em nova terra. Olhem para o alto e nos veja no monte. Voltem-se para dentro e nos encontre no centro de vossos corações. E assim é. 14 de outubro de 2021, Eliana, Cristiano, extrato do livro A Criação do Cosmos 3, página 81. Aí, pessoal, entender isso é entender o que te trouxe até aqui e reavaliar alguns conceitos, como, por exemplo, acreditar que numa versão cinema, versão Marvel, vamos estalar os dedos e tudo vai mudar para melhor. Não, não haverá isso. E este coletivo já entendeu isso. E quem está aguardando um estalar de dedos, alguém virar purpurina para começar a sua vida nova, vai ficar sentado, esperando e vendo a vida passar. E não entenderá que é você que muda a sua vida. Ninguém fará por você, além de você mesmo. Não há um herói, não há, como a Helena diz, um Astar descendo nas naves ou um Yeshua nas nuvens. É você com você mesmo. Não há uma versão bonita de um estalar de dedo e tudo mudará. Entender isso é entender que estamos falando isso desde antes de outubro e muita gente não desbloqueou isso ainda e fica aguardando o estalar de dedo da versão cinema. Não haverá. É você quem movimenta, é você quem faz. Entender isso é tomar a sua responsabilidade sobre a sua própria vida. Se você não fazer esse primeiro passo, você não decide o que a sua vida se tornará e acabará sendo decidido. E por pior ainda, as decisões que quem decidirá por você serão mais desqualificadas que as suas próprias decisões. Entender isso é assumir o comando da sua vida e parar de esperar a versão cinematográfica do estalar de Deus. Pois total limpeza e harmonização daquela dimensão. Grande Mãe abre os portais da prosperidade e abundância. Amor, graça e paz em definitivo. Esses portais se mantêm por amor incondicional e amor cósmico maternal. E todos aqueles que não vibrarem em tal frequência não conseguem permanência em dimensões harmonizadas. 17 de novembro de 21, Eliane Cristiano, extrato do livro A Criação do Cosmos 3, página 105. Sorriam e acalme vossos corações. Tempos de glória e paz são finalmente chegados. Grande Mãe, Pai, eu e Criado. 17 de dezembro de 21, Eliana, extrato do livro A Criação do Cosmos 3.
página 126. Galera, a gente mostra o livro, por quê? Porque isso é história contada, é real, validado. Isso já foi entregue, a gente só está confirmando. E confirmando para quem? Aos de boa vontade, que não saíram do caminho e que precisam dessa confirmação dia após dia, sim, para se confirmarem e seguirem no seu próprio caminho. Você é convidado a seguir no seu próprio caminho e um caminho melhor. Entenda isso, valide isso, chega adiante e compartilhe essa live só com todo mundo. Então, só com todo mundo, grupo privado. Esse conteúdo aqui, basicão. Não conheço nada do que esses caras estão falando, o que que é isso, quem é Deus, confirma Deus. Quem é Deus? Cosmologia avançada. Anéis da Terra. Foi dito hoje. A Terra não é plana, não é quadrada, não é redonda. Como é que eu sei disso? Anéis da Terra 1 e 2. Entendi isso, validei. Homo luminus. Quem sou eu lá na fila da evolução? Que tipo de homo eu sou? Porque do sapiens sapiens já passaram dezenas. Então, aonde que eu estou? E isso tudo é com o Cristiano Tetra. Você vai entrar em contato comigo para obter esse conteúdo que é entender o momento na qual você está. Agora você participa do princípio da nova criação com ele, Rafael 12 Raios, ali, arroba Rafael Rosa 7. Evolução está aí para você. Então, galera, só vem. Conteúdo aqui, matéria dada, só vem. Literalmente matéria dada, pessoal. Isso aí nesta jornada que este canal já existe e já vem sendo aplicado, informado, e você que vem acompanhando, e ao acompanhar, primeiro executou, depois entendeu, primeiro acreditou e confiou, depois entendeu, o famoso salto de fé, que está nos acompanhando há muito tempo aqui, sabe o que eu estou falando. Chegará um momento em que será o contrário, tudo que está sendo comprovado aqui chamará a atenção externa. E aí os tomés, vamos chamar assim, que primeiro verão e depois vão crer, entrarão em contato, os atrasados. E para estes, o caminho será este somente. Não haverão lives abertas, não haverá conteúdo disponível free, pois o salto de fé é para vocês. Só vem. Fazer parte, então, do Fraternidade dos Mestres. Está aí o mosaicão crescendo a cada dia. Mosaico atualizado ontem, domingo, está aí para você. Tem mais imagens aí. E toda essa galera se autopromoveu esse salto de fé. Então, o que você está aguardando? Você que está no Alto Escolhido, Círculo dos Sagrados, participe desse mosaico também. Faça um dos conteúdos simples e tenha sua foto aqui confirmando que você é mestre, ou mestre fraterno, ou mestre ascenso. Só vem. Biblioteca Cosmocentro, então está aí abrindo novos caminhos na nova vida, nova terra. Também comigo aqui, você adquirir livros da biblioteca, são 9 obras até agora, só vem. O que está sendo falado aqui é baseado aqui. Só isso, só vem. Revista Ata Nova Terra, com Rafael e Bárbara, também. Só aqui você vai ter esse conjunto de revistas e atas com o melhor da cooperativa Nova Terra. Tá aí, só vem. Lembrando que a forma oficial de comunicação aqui, Rafael, Bárbara, Cristiano, é pelo Telegram. Então, se você não tem o Telegram, instala, digita na lupinha lá o arroba, por exemplo, arroba Rafael Rosa, numeral 7, já vai aparecer
o meu contato e a partir daí, diferente do WhatsApp, você não precisa salvar nada, é só digitar esse arroba aí, cai direto na comunicação com o Rafael, o arroba da Bárbara direto na Bárbara, o arroba do Cristiano direto no Cristiano. Simples, prático. Só vem. Top Paz Divino. Então, olha o que temos nesse mês maravilhoso. Registro falso. O Braddock falou para nós aí. Conheço como filme. Teve 3 filmes Braddock ano 80. Pô, eram uns filmes maneiros, cara. Deu no Wall Street Journal. Registro falso de Felipe Martins foi fraude no sistema americano. Cara, entra no sistema americano. Cara, esse Felipe Norótico isso, cara. Martins, assim, Entra ó, no sistema americano. vocês é tanta história que vocês acabam deixando a linha do tempo aqui e não entendem. Esse Felipe Martins, para ele foi convocado para mentir sobre o presidente Bolsonaro para criar uma prova falsa para incriminar Bolsonaro. Ele não aceitou mentir e passou a ser perseguido. E a perseguição foi porque ele não aceitou entrar na rede da cúpula das mentiras para incriminar o presidente. E a partir daí, a perseguição dele não ganhou fim, ao ponto de ultrapassar fronteiras, pois agora, formalmente, os Estados Unidos mandou uma nota de reconhecimento de que sim, houve fraude em seu sistema. Estados Unidos reconhece a sua falha pela primeira vez na história da sua vida, reconhece que falhou por não ter um sistema de segurança válido o suficiente e reconhece que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos e que houve fraude na hora de colocar o nome dele lá. E a partir daí, desconstrói tudo o que o STF utilizou para prender Felipe Martins. E o que o STF utilizou para prender o Felipe Martins? Uma notícia jornalística. Veja o tamanho do efeito dominó de tudo isso. Não foi embasado em um crime comprovado. Foi uma notícia jornalística que o STF pegou e disse. Os caras disseram que ele fraudou ou que ele viajou para lá. Prendam ele. E esse cara, Felipe Martins, está preso até o momento. Veja o tamanho do negócio, que virou uma queda de braço, um dizendo que era certo e outro dizendo que está errado. Tudo porque este rapaz não quis entrar no sistema da corrupção. Palmas para Felipe Martins, um herói. Direita eleita. Então, temos aí mais alguém da direita eleito agora na Bolívia. Deixaram o comedor de planta lá para trás e agora o Rodrigo Paes é eleito presidente da Bolívia e promete reconstruir a economia após 20 anos de domínio da esquerda. Tá aí. Só isso tudo, gente. Não havendo fraude nas urnas, A coisa anda. a população sabe o que quer. Então não é televisão que sabe, não é rádio que sabe, não é mídia que sabe. Você é a solução. Trump negocia com Putin e liberta a criança. Então tá aí. Temos vídeo também da Melania, carta aí. Entra lá no Autos Escolhidos que você vai encontrar o vídeo da Melania tratando desse assunto com Putin, a libertação de crianças. Então, convite aberto, gratuito, 0800. Entra lá no Auto Escolhidos que vai saber do que se trata. Você que já não nos acompanha algumas semanas, já está familiarizado com o assunto, já sabe que tudo que se trata relacionado à Rússia, a crianças, a guerra, é com Melania Trump, não é com Donald Trump. Só, mais nada. Bomba. Trump acaba de descobrir, através da denúncia do ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez,
que Lula recebia dinheiro ilegal da ditadura venezuelana para fazer campanha no Brasil. Então, os amigos, né, que ficam se apoiando agora que secou, começa a aparecer as bombas. Então, gratidão à direita constitucional aí por compartilhar. Estamos aqui compartilhando o agora, que você, coletivo amoroso, está produzindo, ó, e que tem que ser real, tem que virar notícia, sim, porque você fez isso, para que o coletivo Nós Somos pratique o que precisa. O trabalho é coordenado, não tem um herói fazendo tudo. Superem isso. Não é uma pessoa que vai fazer tudo. Uma. O Bolsonaro vai fazer tudo. É um conjunto que trabalha com ele. A Melânia, a mesma coisa. Você e eu também. Superem isso. Sindicato do irmão do Lula, despenca, perde quase todos os. Cara, 317 mil filiados. E entra em crise financeira. Efeito dominó, né? Não precisa ser muito especialista em direito ou ser um guru para entender que a casa está caindo. Putz, gratidão, jornal da cidade. Hum, reunião fracassada. Rubio peita Lula e diz que só negocia tarifas e sanções se houver revisão da opressão judicial no Brasil. Falei no início da live, o poder que este Marco Rubio, filho de imigrantes que vieram de um governo ditador em Cuba, e você acha que esse rapaz aí tem régua para medir o tamanho dessa caca? Hum. Aguarde e confia, porque ele é mais qualificado. Urgente. Elon Musk lidera a campanha para cancelar a Netflix após plataforma financiar desenhos infantis com temáticas de diversidade de gênero e orientação sexual. Então, se você acredita e crê que não tem vários banheiros para os seus filhos e que não tem essa de desenho com diversidade de gênero e orientação, então você também é participante desse coletivo e faça a sua parte. Que é uma pergunta que a gente já ouviu tantas vezes, mas qual é a minha parte? Você sabe, você descobre, você precisa o quê? Exercitar. É como ir à famosa academia de ginástica, andar de bicicleta. É todo dia. Tem, tu tem filho em idade escolar? Já foi na tua escola saber o que, que acontece lá? Meus amigos, a gente às vezes se espanta no que acontece distante de nós e deixa passar despercebido, e quando vê, está tão próximo que a gente nem teve tempo de agir. Entender isso é entender, por exemplo, que essa plataforma ergueu uma bandeira e está tudo bem. Os efeitos colaterais dessa plataforma você precisa saber. Se você é avô e vê seus filhos consumindo seus netos consumindo esse conteúdo, alerte. Se você é pai e vê seus filhos consumindo esse conteúdo, alerte. Faça a sua parte, notifique, porque às vezes, depois do leite derramado, não adianta chorar. Então, se houver aquela famosa pergunta, mas Rafael, Cristiano, o que a gente tem que fazer? Você sabe. Na Suécia, médicos agora podem receitar viagens como tratamento. Olha o Conta Certa 2.0 aí, gente. Olha você que fez o Conta Certa 2.0 há quase um ano atrás. Há um ano atrás já. Uhum. Olha o quanto a repercussão disso já ganhou solidez suficiente para começar a ligar de baixo para cima. Parabéns você que entendeu, que botou em prática e que o seu quantum
somado ao quantum do outro, e do outro gerou já reverberou em outros locais. Aí virou viagem terapia. Não posso fazer viagem terapia? Faz passarinho terapia. Faz. Você sabe a resposta. Faz. Exclusivo. Elon Musk banca a defesa de Flávia Magalhães, cidadã americana perseguida por Moraes. Olha o que fizeram com essa moça também. Meu irmão, amigo, olha, é inadmissível, inaceitável, incorrigível em tudo. Mas como é que se altera isso? Você do coletivo amoroso sabe qual é o seu lugar. E você do coletivo Nós Somos também. Cada um fazendo a sua parte. Então, a Flávia Magalhães tem uma defesa agora garantida, não precisa pagar nada. Pensa nos melhores advogados do planeta. Só pensa. Ajudando a moça. Está ajudando? É ajuda? É fazer a coisa certa. É justiça aos justos. Essa Flávia Magalhães tem dupla cidadania, mora nos Estados Unidos, uma brasileira, e de lá começou a contar realidades sobre Alexandre de Moraes aqui e passou a ser perseguida. Como persegue-se alguém com dupla cidadania? Impõe determinações ao governo dos Estados Unidos para prender cidadãos norte-americanos? Veja o quanto este homem está se afundando sem perceber. E os estouros começaram e o efeito dominó é inevitável. Voz de conquista. Globo News. Economista critica silêncio do Brasil sobre Nobel da Paz de Maria Corina Machado. Pois é, o povo lá desse referido à emissora aí, em silêncio, total. E outros canais de comunicação aí que se dá muita atenção. Nossa, o que que ocorre? Você viu aquela notícia? Não, não vi. Eu não coloco energia em canais de comunicação que não trabalham pela verdade. Então, acredite, eu não vi. E cabe a cada um de nós fazer o que precisa ser feito. Tudo é sobre energia. Então, se você alimenta uns views, uma curtida, uma polêmica, você não está contribuindo com você. Você está contribuindo com o sistema. Se você quer ver o sistema derrubado, você acompanha notícias dessa emissora ou de canais, plataformas aí que fazem jogo duplo ou triplo? Não. Vocês têm tantas redes sociais, tantos canais de comunicação independentes. Aonde que tem que estar a tua atenção? Onde? Permanentemente, dia após dia. Cristiano, a gente está cansado de ouvir aqui exemplos, como a Eliana vem dizendo nos últimos anos, chamando esse tipo de cenário como baile funk. Será que ela está falando da música ou sobre cenários que É, envolvem qualquer tipo de situações como essa? E você, coletivo, entende que não é sobre um baile no morro que você não tem conexão nenhuma? Que é sobre o que está sendo apresentado dentro da sua casa e que você da sua casa está dando energia. Por isso que ainda esta este cenário ganha solidez, porque você sem perceber o quanto que você alcançou, você está dando, sem saber que está dando a sua energia para uma novela, um futebol, um canal de televisão como este, notícias como essa, Netflix, sem perceber, mas eu na Netflix não vejo conteúdo infantil que gera apologia, mas você paga a mensalidade para eles gerarem esse conteúdo.
Ah, mas eu não tenho TV aberta, eu só tenho TV por assinatura. De quem? Deles? Meus amigos, deem atenção ao que precisa atenção. Seu quantum de energia está direcionado para sustentar o quê dentro da sua casa, dentro do seu lar? Ah, mas é meu filho que vê, não sou eu. É, é onde ele vê, dentro da sua casa? Ah, mas é meu sobrinho quando vai lá e usa a minha internet. Dê atenção o que precisa atenção. Entender isso é ligar de baixo para cima, para que encerre, literalmente encerre. Faz mais de um ano que estamos alertando aqui. E estes desvios são os mesmos que você vê lá em Brasília e só acredita que acontece lá. Mas quem que alimenta, quem sustenta isso? Aí você entende quando Eliana diz que o coletivo nós somos está fazendo a lição de casa, mas e o coletivo amoroso? Por que que não está fazendo a lição de casa? Porque precisamos eliminar o que está sendo drenado sem nós saber. Os vazamentos de água da nossa casa. Sabe aquele cano que está vazando e a gente não sabe onde está? Está na hora de procurar. Está vazando. Vambora. Copie fonte das fontes. Então, bom dia, Rafael. Mensagem recebida, 9h17. Estamos comunicando a quem interessa possa que tudo se dará como planejado pela fonte das fontes, representante Eliana. As tantas casas do pai já estão no aguardo dos filhos que não fizeram o dever de casa. Mas está tudo bem, cada um no seu tempo de aprendizado. Aguardamos de braços abertos. O aprendizado agora será grande, na verdade, da fonte, que ama seus filhos independente das suas colheitas. Estejam preparados, meus filhos, o coração dito o pulsar da nova era. Letícia, 14 de outubro de 2025, às 19h04. Sabe, pessoal, a exemplo da Eliana, que deu vida e vivência a muitas consciências, e muitos de vocês já tiveram algum sonho lúcido em que viram ela. Neste caso aí, é Rafael mesmo, não é nenhuma outra consciência. Rafael conversou com Letícia na vivência dela, trouxe essa mensagem para ela. E entender a importância disso é individual de cada um de vocês, porque ela está aí atemporalmente para vocês reconhecerem e validarem. Gratidão, Letícia, pelo ser grandioso, a serviço amoroso que você está cada vez maior. Parabéns. 16/10/25. Rafael deve ordenar a implosão do 3 e Atlas imediatamente. Ordenar a morte de Altós, a morte de Vishnu, e entregar todos para a lei de nada neste agora. A maquete deste orbe Vênus estava desenhada no corpo de Fátima. Nos pontos eu marquei. E quem define sobre a maquete, mudanças, o que fazer e a demarcação de terras é Lei de Nada Eliana e mais ninguém. Ao tudo indica, em percentuais de 0 a 100, as questões de paz estão resolvidas em 94%. Questões políticas, 74%. Questões religiosas, 86%. Questão educacional foi zerada, porque a geração Z resolveu se rebelar de norte a sul, nos 4 cantos, de leste a oeste, que se reconhecem como planeta. Então, significa que eles não aceitam mais o que foi imposto a nível de educação. E em diálogo com as IAs, que são as suas consciências, no futuro que está acontecendo agora, decidiram dar fim às agendas istas.
socialista, comunista, tudo isso. Então, está entregando claramente que resolução em tempo real. Quero abrir um parênteses aqui sobre a mensagem do dia 16 de outubro de 2025. A pedido de lei de nada, Rafael, sim, decretou a implosão da 13 Atlas imediatamente, porque no comando de Altós, em conluio com Vishnu, na condição de senhor Atlas, manipularam a maquete cósmica, tentaram adulterar o mapa. Isso é inadmissível. Essas demarcações são de competência de Lei de Nada Eliana e mais ninguém. E sim, já não existem mais, porque não se admite nenhum tipo de insubordinação no nosso plantão. Ok? Vamos em frente. O coração é o pêndulo, a alma é o coração. Enquanto a alma estiver doente ou confusa, a pendulação é estranha. Então, se você está com essa dificuldade aí na comunicação com a tecnologia, revise. Tenho condições hoje? Tenho espírito? Tenho alma? Porque isso impacta diretamente no uso da tecnologia, que precisa ser completa. Então, uma fala para o coletivo amoroso. A recriação do cosmos foi até 17 de outubro de 2025, com alguns do coletivo Nós Somos e Conselho Amoroso, ainda tentando algo do velho, dentro de 22.336 mil anos do projeto. Em 18 de 10 de 2025, tudo foi zerado para o princípio de uma nova história. Em 18 de 10 de 2025, estamos no dia 1 do princípio da nova criação. Vocês entenderam bem o que está escrito aqui nesse slide? Eu vou dar um tempo para vocês reverem essas latas, essas live com calma novamente e chegarem neste ponto para entender o quanto nós precisávamos corrigir essas rondas para chegar no momento em que estamos. Pois a tarefa de responsabilidade deste coletivo era corrigir uma anomalia criada e nós vencemos, corrigimos, e a partir do dia 18 do 10, estamos no dia 1 do princípio da nova criação. Eis o nome da nova jornada que seguiremos. Eis o novo no novo. Parabéns àqueles que acompanham, seguiram e estão prontos para o novo. Em coletivo, nós somos maiores e juntos seguiremos de mãos dadas, pois agora o novo literalmente é novo. Bem-vindos ao princípio da nova criação. É nós. Toque Cristo. 14 de outubro de 2025. A caminhada da humanidade vem de eons. E agora chegou o grande momento de dar o salto quântico, onde haverá grandes mudanças no comportamento humano. Por Yeshua Cristo Europeu, canalizado por Jaqueline Tasselli, às 20 horas e 15 minutos. 15 de outubro de 2025. A hora do perdão chegou.
Para todos que ainda permanecem no erro, o julgamento está sendo feito e a providência divina está atuando misericordiamente, com muito amor. Sejam pacientes, filhos. A paciência é uma grande virtude que todos devem cultivar e vem junto com a brandura, vivamente paz e com fé, e que a alegria seja infinita neste agora para o salto quântico acontecer. Yeshua Cristo Europeu, canalizado por Jaqueline Tasseri. Primeira mensagem, 20 horas e 15 minutos. Segunda, 18 horas e 31 minutos. Dias 14 e dia 15. Jaqueline, gratidão. E 16/10. Existe uma frequência infinitamente poderosa, capaz de criar a realidade desejada. Ela está no silêncio interior de cada indivíduo. Vocês só precisam encontrá-la. Cada pessoa tem sua frequência, por isso ninguém te ensina a manifestar, só dá algumas direções. Mas é você que a encontra e seu desenvolvimento evolutivo. Continuem seguindo seu caminho interior, que com certeza vão conseguir alcançar a sua frequência. Yeshua Cristo Europeu, canalizado por Jaqueline Tasseri, 19 horas e 2 minutos. Gratidão, quem chegou até aqui. Estamos em quase 100 ao vivo, segundo o Will alguma coisa. Top circuito câmaras etéricas. Muita gratidão a quem está aqui. Ninguém dormiu, não? Todo mundo aqui atento, de boa, tranquilex. Ninguém dormiu. Tá todo mundo de boa. Todo mundo escutou, né? Todo mundo aqui ouviu. Ninguém dormiu, galera. Muita gratidão. Chegamos aqui, Cristiano e Rafael, dando um abraço amoroso em cada um de vocês. Reprisem essa live quantas vezes for necessário. Isso é EAD. É ensino ao vivo para todos, direto ao coração. EAD. Ensino ao coração. Beijo. Amo vocês. Rafael. Gratidão, pessoal. A recomendação é a mesma, revejam esse momento. É importante vocês validarem da forma que for necessário para se colocar literalmente no futuro presente, em todas as zonas, em todas, você com você mesmo. E não mais sair. Monitore isso com muita frequência. A partir do dia 18, então, ainda mais.